Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Abacuque. As informações básicas: o autor é Abacuque, a data aproximada é de 610 até 605 a.C., e o local provável é Judá, e as fontes são as mensagens de Abacuque. O alvo é fortalecer a fé do povo de Judá, e o versículo-chave é capítulo 2, versículo 4. A palavra-chave é a palavra fé. O resumo do livro. O livro começa com Abacuque questionando a Deus por que seu povo escolhido tem sofrido em cativeiro. O Senhor responde: Você não acredita se eu lhe falasse. Abacuque diz em seguida: Ok, tu és Deus, mas ainda me conte mais sobre por que isso está acontecendo. Deus então respondendo-lhe novamente, dá-lhe mais informações, dizendo: então que a terra é para se estar silenciosa diante dele. Então Abacuque escreve uma oração expressando a sua forte fé em Deus, mesmo passando por essas tribulações. O conteúdo do livro, então. Abacuque, ele conversa com Deus, né, ele faz uma oração quanto à questão da injustiça. E aí como podem as pessoas fazer o mal sem que Deus faça nada, né? E recebe razões para confiar nele, né, nesse diálogo com Deus, nessa questão com Deus. Então veja que o dilema do livro de Abacuque é um dilema de todo o mundo, né, que é, pergunta-se por que que há tanta injustiça, por que que há tanta maldade no mundo e por que Deus não intervém de uma forma direta nessas coisas. As ênfases, então, é a indignação do profeta diante da aparente tolerância de Deus com essa injustiça, né? Então, esse contraste, e a confiança do profeta na justiça e no poder de Deus. A atitude do justo é de felicidade e confiança em Deus, e a garantia de Deus de que os maus serão punidos. O esboço do livro, então, há algumas perguntas aí. A primeira pergunta está no capítulo 1, no versículo 2 a 4, e é por que o Senhor não toma providência a respeito do pecado do povo? Aí vem a primeira resposta, então, no capítulo 1, nos versos 5 a 11, a providência está tomada e a disciplina chegará com os babilônios. Ou seja, Deus vai levantar um povo cruel, pior do que o povo de Judá, para trazer o juízo, a disciplina de Deus. A segunda pergunta está no capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 1. E por que usar a Babilônia? Essa é a pergunta. E aí a resposta está no capítulo 2, versos 2 a 20, porque ele é soberano e disciplinará as nações. É bem verdade que depois vai haver juízo também para a Babilônia, mas nesse momento Deus está usando os inimigos, pessoas cruéis, para castigar o seu povo. E também a oração de Abacuque, no capítulo 3, versículo 1 a 19, que é: confiarei em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Essa é a ênfase da oração. Então, esse é um panorama, é o esboço do livro. As principais personagens, então, claro e óbvio, Deus, o próprio profeta, né, o Abacuque. Esse é o último profeta enviado, né, para Judá, antes desse cativeiro babilônico. E também aí nós vemos aí as principais personagens no livro também, os caldeus, né? Porque os babilônios, eles são levantados por Deus para castigar Judá. Curiosidades do livro. Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias, né? Então, às vezes a gente está lendo os livros principalmente os profetas, né? Esses livros que contam a história de Israel, do reino do norte e também do reino do sul, de Judá, e a gente não percebe isso. Na Bíblia cronológica, a gente consegue ver isso um pouco melhor, que é os profetas contemporâneos ali, que estão no mesmo tempo, ali no mesmo tempo cronológico. Às vezes um está no palácio, outro está entre o povo, outro está entre os cativos, que é o caso aí de
Abacuque, que foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Daniel e o Sofonias. E a palavra salvação aparece 3 vezes no livro. E ela é a raiz da qual o nome de Jesus é derivado. Né? O nome Jesus, o nome Josué também. E os destaques, então? A dor do profeta. Dá para sentir, lendo o livro, essa dor desse profeta. A característica marcante que esse profeta tem está no formato do livro. Né? Então, essa dor que ele sente, ele transmite para o leitor também. Ele faz perguntas a Deus, recebe respostas, e depois das respostas, ele adora ao Senhor, que nem sempre revela os seus planos, mas que sempre é digno de confiança. E essa vai ser a grande chave do livro, vai ser o que o profeta ele vai mostrar, que é essa questão da confiança. Mesmo não sabendo o processo que Deus vai fazer, apesar de que ele já sabia, porque foi revelado desde Moisés, né? Se o povo desobedecesse, seguissem a outros deuses, a ídolos, Deus haveria de julgar o seu povo, trazendo castigo, e é o que vai acontecer com esse povo. E aí uma outra questão, um destaque também no livro, é o problema do mal. Abacuque ele coloca 2 perguntas diante de Deus e recebe respostas que certamente são diferentes do que o profeta imaginava. As 2 perguntas estão relacionadas então ao problema do mal, sendo a primeira decorrente da outra, né? Então, e diante da situação do seu povo, Abacuque não hesitou em levar as suas dúvidas a Deus. Então, Abacuque ele está questionando essa questão do problema do mal, como eu disse, nós também questionamos isso. Por que que acontece coisas más, né, no mundo, e por que, né, é o grande dilema também da sociedade, por que que coisas más acontecem com pessoas boas. E aí, na questão do problema do mal, então, a dúvida é porque não combate o mal, né? Por que Deus não combate o mal? Aí o mal de Judá seria aniquilado por um mal maior. Então, Deus vai castigar o seu povo, então vai haver mal para o povo, mas usando um povo que é pior, que é vindo dos caldeus e é desse império babilônico que dominava Judá já em 598, está lá em Abacuque capítulo 1, verso 5 a 11. E outra questão, outra dúvida, outra pergunta é por que Deus tolera o mal? E aí, a resposta está no capítulo 2, versículos 1 a 20. Deus governa até mesmo acima do mal, e no devido tempo o julgará e estabelecerá a sua glória sobre toda a terra. A condenação do mal. A, as respostas de Deus a Abacuque mostram que Deus não tolera o mal, mas também não o combate como humano. Deus não ignora o mal. É porque nós temos a impressão que Deus tem que agir do jeito que a gente quer. Então, Deus deveria combater o mal para o mal não existir. Esse é o nosso entendimento, né? E é o entendimento que o profeta também tinha. Então, Abacuque apresenta, então, os 5 ais, né? As 5 dores, podemos dizer também, contra a Babilônia. Pecados que trairiam o juízo de Deus contra aquela nação. A condenação, então, do mal. Então, Abacuque capítulo 2, versos 6 a 8, que é o primeiro ai aí, né, dos ais, é a exploração. O segundo é a desonestidade. O terceiro é o egoísmo. O quarto, o orgulho. E o quinto, a idolatria. Isso tudo está registrado no capítulo 2. A oração, então, de Abacuque. A reação de Abacuque às respostas de Deus é assumir também o seu lugar como criatura no plano de Deus. Assim, ele se submete ao tempo de Deus para julgar e libertar, está no capítulo 3, verso 2. E também ele se lembra dos muitos feitos que o Senhor realizou na história. E aí, com linguagem poética, que é um salmo, né? É um cântico, é uma expressão, uma oração, é algo poético mesmo, né? Com essa linguagem poética, ele faz menção do Sinai.
e também a libertação do Egito. Bem como a viagem do Êxodo, ele vai citando o plano de Deus que foi realizado para o povo de Israel, e refere-se também à travessia do Jordão, a conquista da terra prometida e a proteção contra as nações estrangeiras. Então, Abacuque está fazendo uma oração, ele está fazendo isso de forma poética, e aí, propriamente, a oração de Abacuque, ela se encerra comprovando a convicção de seu debate com Deus que lhe gerou. Então, o profeta ele não tem aquele receio de falar com Deus com o coração aberto, com o coração rasgado, de forma direta. Ele até aqui nos dá uma aula, né, uma lição de como orar, né, porque às vezes a gente quer orar com todo aquele formalismo, orar como se nós fôssemos superiores, enfim. Aqui o profeta ele rasga o coração e ele fala o que ele está sentindo, ele entende essa necessidade, ele debate ali com Deus, e apesar de todo esse lamento pelo julgamento de Deus, ele também, o profeta reconhece o Senhor como o seu Salvador e a sua fortaleza. Então, ele chega à convicção de que Deus está certo, Deus é soberano, então a única coisa que ele tem que fazer é aceitar esse plano de Deus. E aí, o que nós encontramos então de doutrinas no livro de Abacuque? A natureza do juízo de Deus. Então, a fé do profeta o leva a questionar a Deus, pois, a seu ver, os acontecimentos de sua época eram contrários ao caráter santo de Deus. Então, Abacuque crê que Deus é santo. Ok. E a santidade de Deus, aos olhos do profeta, se manifesta de duas formas: pela disciplina contra o mal e pela incorruptibilidade perante o mal. O que nos faz entender aqui que Deus, mesmo que o seu povo erre, ele traz juízo, traz condenação, traz a disciplina, porque ele é um Deus santo. E essa doutrina, então, ela é sólida e verdadeira do profeta, né? Esse entendimento dele ele solidifica do caráter de Deus e forma um paradoxo, né? Com a aparente tolerância de Deus ao mal. Então, como é que um Deus santo ele vai deixar o seu povo ser disciplinado por um povo que era mais, ele causava mais maldade do que o próprio povo de Judá. E a resposta de Deus mostra a ação do santo no mundo corrompido. Deus permanece soberano, ou seja, Deus não precisa de autorização de ninguém para fazer nada. Então ele se mostra soberano, subjugando o mal sem abandonar a sua santidade. Deus está revelando para o profeta que mesmo os caldeus fazendo o mal para o seu povo, eles também receberão juízo. E aí uma consequência disso, o qual podemos aprender, é que Deus não deve ser adorado apenas por causa das bênçãos temporais que concede, mas pelo simples fato de ser quem ele é. E aqui a nossa grande lição de adoração é que nós adoramos a Deus pelo que Deus é. O louvor que está correlacionado com as coisas que Deus faz. Então, nós louvamos a Deus pelo que Deus faz e adoramos a Deus por quem Ele é. E aí o que nós vemos então do caráter de Deus em Abacuque? Deus é glorioso, está no capítulo 2, verso 14, e Deus se ira, capítulo 3 e verso 2. Mais de doutrinas ainda que nós vemos é a justificação pela fé, e isso é importantíssimo, porque o novo, aqui nós estamos falando de um livro do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento tudo vai ser revelado no padrão da fé. Então, encontramos então aqui a fonte de um dos versículos essenciais que foram usados na Reforma Protestante, está lá em Abacuque capítulo 2, verso 4, que foi citado por Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que foi o texto que explodiu na Reforma. Dizem os historiadores que Lutero, quando leu esse versículo, o justo viverá pela fé, ele falou, não, está errado todos aqueles problemas que houveram na, com a igreja da época, e aí ele rompe com a igreja na verdade não era o desejo dele romper com a igreja
a única igreja que existia, né, a igreja cristã, mas acaba acontecendo isso e aí surge o protestantismo e toda a reforma acontece. Então veja que essa questão do justo também é citada em Hebreus capítulo 10, verso 38, e essa pequena frase se tornou o lema, então, como disse, da reforma, e serviu também para toda a centralidade da fé, do movimento cristão, que vai acontecer os movimentos também na história, como os movimentos pentecostais também, e toda a história da igreja é baseada nesse versículo da questão do justo, da questão da fé, é toda baseada nesse versículo. E Abacuque, então, em o Novo Testamento. A glória do Senhor, então a referência messiânica no livro de Abacuque, ela é bem sutil, mas ela existe. Em Abacuque 2,14, lemos sobre o conhecimento da glória de Deus, difundindo-se universalmente o que se manifesta a partir de Cristo. Então, nós vemos a questão aqui da universalidade, né, do Evangelho, a universalidade de Deus. E aí o resplendor, né, como está escrito, o resplendor da glória e a expressão exata do ser, é, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, está em Hebreus capítulo 1, verso 3. E Jesus é a manifestação da glória e majestade de Deus, anunciado nas palavras do profeta Abacuque. E a lição prática desse livro, aqui está uma lição para o leitor do livro, que é admissível questionar a Deus, né? Como eu disse, essa questão da oração, essa questão de perguntar para Deus, não, os porquês das coisas, embora isso deva ser feito com respeito e reverência. Então é importante saber que nós podemos questionar a Deus por uma dificuldade que estamos passando, por um problema que estamos passando, pelo problema do país, pelo problema do mal, nós podemos questionar a Deus. É claro, nós devemos fazer isso lembrando que Deus é o Senhor e é o soberano. Então, fazer isso com muito respeito e reverência. E às vezes não é evidente para nós o que está acontecendo, especialmente quando somos lançados em sofrimento por um período de tempo, ou até parece, né, que os nossos inimigos estão prosperando enquanto estamos apenas sobrevivendo. E aquela ideia no mundo corporativo, se fala muito da questão da grama do vizinho, né? Você olha para a grama do vizinho e fala, a grama dele está mais verdinha. Você olha para as coisas do vizinho, parece que aquele vizinho não passa luta, parece que aquela pessoa que nem serve ao Senhor não passa problemas. A gente tem essa impressão, né? E essa é o grande dilema que o livro também traz. E o livro, entretanto, afirma que Deus é o Deus soberano, é onipotente e que tem todas as coisas sob o seu controle. Isso é muito importante e vale para a nossa prática também. E precisamos então manter a seguinte realidade em foco: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Né? Está lá em Abacuque 3,19. E também nós devemos entender que permitir andar é levar-nos aos mais altos lugares com Ele, onde nos distanciamos do mundo. E às vezes o caminho que temos que percorrer para chegar até esse lugar alto, distante das coisas do mundo, é através do sofrimento e das tristezas. Mas, se descansarmos e confiarmos nele, alcançaremos o seu objetivo para nós. É importante nós entendermos que a dor, o sofrimento, ele não nos afasta de Deus, pelo contrário, ele nos traz para próximo do Senhor, porque é nesse momento que nós esquecemos de todas as outras coisas e focamos naquele que é o soberano. E para nós concluirmos, o livro de Abacuque dá prosseguimento à história bíblica em grande estilo, dando a entender que Deus, o Criador e Redentor, não deixará de fazer algo em relação à iniquidade humana, ou seja, a punição vai vir. Enquanto o seu povo vive em esperança, confiando fielmente nele. Ou seja, Deus tem todo o controle, nós podemos confiar no Senhor, que o Senhor fará as melhores coisas por nós. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu espero que todos leiam o livro de Abacuque. É um livro extremamente pequeno, dá para ler numa sentada só, que todos
possam ler, aprender. Se ficar com alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Faz aquele pacotão do YouTube, curte, comenta, compartilha com mais pessoas e que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.